A paz do Senhor, povo de Deus. E aqui estamos uma vez mais, Evangelista Odete, com muita alegria, cumprimentando a todos vocês. Receba aí do outro lado, receba aí, perto ou longe, receba esta paz maravilhosa. E neste momento nós vamos aqui, juntos, fazermos os 30 minutos de oração. Convido você para se juntar, para que juntos nós possamos orar a Deus. Não deixe orando sozinha, ore comigo. Ore comigo. Tem muitas pessoas que dizem: olha, se eu tivesse uma companhia para orar, eu oraria todos os dias. Então eis aí a oportunidade. Eu estou me oferecendo para orar com você. Mesmo você aí do outro lado, né, ou perto ou longe, mas tem alguém orando com você, tem alguém orando por você pela sua casa. E junto nós vamos pedir ao Senhor o que você precisa, o que você necessita. Vamos estar até o dia 5 de março, que será uma quinta-feira. Nós vamos estar neste grande propósito para que Deus abra os céus, que Deus venha fazer obras maravilhosas e alcançar milhares e milhares de vidas em todos os estados brasileiros, principalmente aqui no estado do Paraná, em especial na grande Curitiba. Então, antes de nós começarmos a orar, eu gostaria de dizer a vocês para entrar aí nas redes sociais, fazer a busca IPCN do Guadalupe. É onde está a nossa sede das igrejas pentecostal Cristo para as Nações. O líder é o pastor Alexandre Maciel, um homem de Deus, um grande homem de Deus, grande homem de fé. E ele convocou a milhares para estar orando com ele, e nós estamos em oração 24 horas. Sabe o que é revezar? Estamos revezando em oração. Quando um para, o outro começa. 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Aqueles que conseguem orar mais vão orar mais. Os que conseguem orar menos vão orar menos, mas tem que orar. O próprio Jesus disse, mandamento divino, orai. Orai sem cessar. Então nós temos que orar e nós devemos orar. Devemos orar pela nossa casa, pela nossa família. Os dias são maus e difíceis e para vencer nós precisamos estar orando, clamando ao Senhor. O ministério inteiro do próprio Jesus, ele sendo Deus, o seu ministério de 3 anos e meio foram de oração. De vez em quando Jesus desaparecia, a multidão ficava lá buscando, ficava atrás dele para saber onde ele estava. Sabe onde ele estava? Orando. Orando, ele como Deus precisou orar. Imagina nós. Davi, para vencer as suas batalhas, vivia em constante oração. Se nós formos ler alguns salmos de Davi, que tem vários salmos, né? Mas os salmos de Davi, relata ali Davi orando 3 vezes ao dia. Davi orando 7 vezes ao dia. Lá no Salmo 119, nós vemos lá que Davi teve ocasiões, situações em que levou Davi a orar 7 vezes ao dia. Teve outras situações e ocasiões em que ele orou 3 vezes ao dia. Ele declara, eu te busco pela manhã, ao meio-dia e de tarde. 3 vezes ao dia ele orava. E nós, quantas vezes nós oramos? Quantas vezes você ora? Quantas vezes você tira por dia, por semana ou por mês, momentos para orar a Deus? É uma vergonha, né? É uma vergonha nós falarmos que somos cristãos e não temos costume. Isso tem que ser hábito. Nós temos hábitos, o ser humano adquire hábito desde bebê. As criancinhas, desde pequenininhas, pegam hábito. Hábito, muitas das vezes, porque os pais induzem a criança e formam um hábito da vida da criança, ou hábito que a própria criança, né, é determinada. Tem criança que adquire hábito por conta própria. E às vezes cresce com certos hábitos. Por exemplo, o hábito da higiene pessoal é um hábito que nós usamos todos os dias. O crente tem que ter o hábito de orar, para não viver no fracasso, como muitos vivem. Crente fracassado é porque não ora. Crente que só vê
vive em situações difíceis porque não busca Deus. Nós vemos que Davi, em toda a sua vida, ele orou, ele buscou. Mesmo estando em guerra, estavam lá os soldados na batalha, e Davi de joelho. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha o que o Salmo 107 ele diz, ó. Então na angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou de todas as suas tribulações e os conduziu pelo caminho direito, para que voltassem à cidade da sua habitação. Isso depois da batalha. Em outras ocasiões, olha, na angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Rendam graças ao Senhor por bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Olha o que declara a palavra do Senhor. Os budistas, eles oram 10 vezes ao dia. E na verdade não é uma oração, né? Eles ficam ali em meditação, né? Ou sentado, ou do jeito que eles aprenderam, no seu hábito, né? Religioso. Mas é 10 vezes ao dia. Sabe quantas vezes os muçulmanos se voltam para Deus? 5 vezes ao dia. Isso não é história não é invenção, é realidade. Eles já acordam às 4:30 da manhã com o sino batendo e a voz bem alta lá cantando para que eles saibam. Todo mundo levanta da cama, até as crianças. E vão lá se prostrar. Cada um tem o seu tapete, tudo isso tem um nome, mas nós não sabemos. Mas eu sei que é assim que eles fazem. Muitos até saem de suas casas e durante o dia saem de suas lojas e vão para um lugar devido de oração. É assim que os muçulmanos servem lá o Alá, são obedientes, né, a Maomé, que é o profeta que veio apregoando para eles uma verdade que eles vivem até hoje. E nós cristãos que conhecemos a Cristo, que conhecemos a Deus, é uma vergonha nós não tirarmos tempo para orar ou dizer eu só oro quando vou na igreja, porque na minha casa não dá para orar. Eu moro num apartamento, se eu orar o vizinho vai ouvir e vai se queixar. Olha, minha família ninguém é crente, eu sou a única crente. Se eu orar dentro de casa vão achar que eu estou louca, então eu só oro na igreja. Agora me conte, como é que é a tua vida? Como é que tem sido a tua vida? Porque assim como a carne precisa ser alimentada com as refeições diárias, a nossa alma precisa ser alimentada da oração. É a oração que alimenta a nossa alma. Então você está fraquinha, doente. Muitos já estão quase morrendo porque não oram. Nós precisamos orar. Então nós vamos orar agora. Vamos clamar ao nosso Deus. Vamos falar com o Senhor. Antes, uma palavra bonita. Eu gosto muito da palavra de Deus. 113 de Salmos. 113 de Salmos, o verso 7, diz assim, ó. Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado, para se assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Olha que coisa tremenda, esta palavra é profunda, é forte. Ele é que ergue do pó o desvalido. Quem é ele? Deus. Pode estar lá no pó. O que é desvalido? Aquilo que perdeu o valor. Não tem valor nenhum. Mas Deus levanta do pó. Ele ergue do pó o desvalido e do montouro necessitado. E faz esta pessoa sem valor, esta pessoa fracassada, derrotada, ele levanta, ele restaura e ele põe assentada ao lado dos príncipes. Promessa tremenda, uma palavra muito forte essa. Nós vamos orar, não importa em que situação você esteja.
Ah, mas será que eu já pedi tanto perdão para Deus e voltei a pecar? Será que Deus vai aceitar? Vai. Vai, eu já vou adiantando para você que vai. Sansão também pecou por muitas vezes, errou. Imagina um homem que nasceu lá do ventre da mãe, ele foi escolhido como libertador do seu povo. E ele veio a este mundo como nazireu. Nada de errado ele podia fazer, nada de errado podia acontecer durante a sua trajetória, durante a sua vida nesta terra. E ele fez tudo ao contrário do que Deus havia determinado aos seus pais. Ele fez tudo ao contrário do que Deus decretou na vida dele, pelo seu tempo de vida. Ele fez tudo ao contrário, pecou. Os pais avisaram, ele não deu ouvido. Pecou. Porque ele viu que era mais forte o desejo da carne do que o desejo do Espírito para servir a Deus. Então ele caiu no laço muito grande. E foi com os piores dos seus inimigos, que eram os filisteus. E agora Sansão estava na mão dos filisteus, lá na moinha, rodando uma moinha, no lugar dos animais. Colocaram Sansão, você tem força, né? Então a tua força é grande, você já matou muito dos filisteus, nós vamos colocar você aqui, ó, onde nós colocamos dois bois aqui para rodar, você vai rodar sozinho. E ele estava lá, numa madrugada, caiu a ficha, e ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Mas veja, já tinham raspado a cabeça dele, porque achava que o poder estava nos cabelos. Então rasparam-lhe a cabeça e furaram os seus olhos, ele estava com os olhos vazados. Estava magro, com fome, com sede, praticamente ali, quase sem roupa. Estava frio, ele estava sentindo frio, ele estava fraco, porque já estava há dias ali naquela moinha. E de repente a ficha dele cai e ele diz, mas não foi para isso que eu vim a este mundo. Não foi para ser escravo dos filisteus. Eu vim aqui para libertar o meu povo. Olha, Senhor, olha a situação em que eu cheguei. Aí ele pede misericórdia e ele ora. E eu gosto muito da oração de Sansão, porque olha a sinceridade. Quando o homem reconhece as suas fraquezas, ele diz assim, ó, Senhor, dá-me mais uma chance. Senhor, me dá a última oportunidade da minha vida. Torna a devolver a força que eu perdi. Que força era que Sansão tinha? Era o Espírito de Deus sobre ele. Quando ele começou a fazer coisas erradas, ele simplesmente se afastou de Deus. Se distanciou, ele perdeu a força. Mas os filisteus achavam que a força estava no cabelo. Então rasparam a cabeça dele, furaram os olhos e agora, o que ele tinha? Não tinha mais nada, o inimigo tirou tudo. Mas aí ele lembrou, olha, lembranças estavam guardadas na sua mente, no seu subconsciente. Aí ele lembrou, olha, Senhor, eu tenho um Deus, vou clamar a Ele. Então Sansão clama, e a palavra do Senhor diz que Deus vem a Sansão, devolve-lhe a força, e ele se vinga de todos os seus inimigos. Que coisa tremenda, né? Então você pode, não importa o tamanho do pecado que você já cometeu, quantas vezes você já caiu no mesmo erro, Deus é poderoso para te levantar do pó, te erguer do pó, te levantar do montouro e ainda te colocar assentado com os príncipes, com pessoas importantes, com pessoas nobres. E sabe o que quer dizer isso? É muito profunda esta palavra. Deus pode fazer de você um grande pregador do Evangelho. Deus pode fazer de você um grande ganhador de alma. Não importa se está nas drogas, no alcoolismo, atrás das grades aí na cadeia, um morador de rua, não importa. Deus é aquele que ergue do montouro, que ergue do pó, que levanta do montouro, o que faz se assentar entre os príncipes. É o que Deus tem melhor para nós, para aqueles que clamam, para aqueles que pedem. Então vamos orar ao Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos diante da sua santa e maravilhosa presença,
Pai, neste propósito dos 30 minutos de oração, olha quantas vidas, meu Pai, que se prontificaram, se tornaram voluntários, Senhor, para este propósito, orar e jejuar, para o Senhor fazer maravilhas aqui no estado do Paraná, fazer maravilhas na capital, a grande Curitiba, salvar almas, erguer do pó, tirar do montouro, tirar das drogas, tirar do alcoolismo, da prostituição, do lesbianismo, tirar, ó Deus, do homossexualismo, do lesbianismo, tirar as vidas que estão aí, Senhor, aprisionadas na pornografia, libertar estas vidas que estão no cigarro, no tabagismo, os moradores de rua que perderam suas identidades, sua vida, saíram da casa de seus pais, abandonaram a família e hoje são moradores de rua, vivem aí, Senhor, no montouro, no pó. Quantas vidas que precisam ser resgatadas, quantas vidas, Pai, que o Senhor poderá resgatar das garras do diabo, arrancá-los das garras de Satanás, que estão aí aprisionadas. E nós queremos ver neste dia 5 de março, o Senhor fazendo maravilhas, Pai, na grande Curitiba e nos demais estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo, Porto Alegre. Quantas vidas aprisionadas, quantas vidas, Pai, encarceradas que precisam ser libertas, pessoas que estão doentes que vão ser curadas. E o Senhor vai usar, meu Deus, este grande homem de fé, que é o líder deste ministério, Pai, que com a visão espiritual, ele se propôs em fundar, meu Pai, este ministério, que é o ministério que está declarando Cristo para as nações. Vidas serão salvas e libertas, vidas serão transformadas e, Senhor, vai começar por dentro da nossa casa, vai começar, ó Deus, pelo meio da nossa família, vai começar, ó Deus, no meio da nossa vizinhança, da nossa parentela. Vidas vão ser resgatadas. Nós não estamos orando simplesmente, Pai, para agradar o nosso líder, mas estamos em oração porque cremos que é a oportunidade do Senhor fazer maravilhas. Olha para os sofredores, olha para o nosso Brasil, Pai, olha para esta pátria. Nós te apresentamos nessas orações, Pai, que serão de 24 horas até o dia 5. E já começou na sexta-feira passada. Estamos desde a sexta-feira, Senhor, neste propósito. É muita oração, é muita gente clamando, é muita gente pedindo, é muita gente, Senhor, intercedendo pelas crianças desaparecidas, crianças que sumiram, crianças, meu Deus, que foram tiradas da casa de seus pais. E os pais não têm notícia, não sabem para onde foram. Os pais estão em desespero. Quantos pais desesperados? Nós colocamos nas suas mãos as crianças, os idosos nos asilos, nas casas de repouso, aqueles que moram sozinhos, aqueles que moram dentro da casa dos parentes e quem sabe muitos que moram lá nos fundos do quintal, numa pecinha, que são idosos, dão trabalho. Pessoas difíceis de lidar. Olha quantas pessoas que precisam do socorro divino. Olha para os presos, os encarcerados, literalmente falando, estão atrás dos cárceres. Estão aí presos, Senhor. A penitenciária de segurança máxima. Estão numa delegacia. Estão nos presídios espalhados no território brasileiro. Olha quantas vidas, Pai, mulheres, homens, jovens,
Que a mão do Senhor possa alcançar estas vidas. Olha os moradores de rua, que têm se multiplicado a cada dia, Pai, das grandes capitais. Que a mão do Senhor possa alcançar. Olha aquele que sofre, o canceroso, o aidético, o tuberculoso. Aquele que está em cima de uma cama, paralisado. Aquele que foi vítima de um acidente e está aí sem poder trabalhar, Senhor. Sem esperança de voltar a andar, a caminhar. Olha quantas vidas que precisam do socorro divino. Mães que têm orado e chorado para o Senhor libertar os filhos da droga, tirar os filhos da prostituição, trazer de volta aquele filho que abandonou o lar, trazer de volta aquela filha que foi embora de casa, revoltada, nunca mais deu notícia. Tem mães que choram pela madrugada, pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor toque no coração daquele filho, daquela filha para voltar. Quantos pais que vão ser surpreendidos dos filhos mandando mensagem, os filhos ligando, os filhos regressando para casa. Aquele marido que abandonou a esposa por causa de amante, o Senhor vai tirar a amante da vida daquele homem e vai trazer ele de volta para a esposa e para os filhos. Muitas mulheres se surpreenderão pela obra que o Senhor vai realizar. Olha aqueles, Pai, que sofrem. Esta dor, meu Pai. Esta dor, meu Deus, que nem analgésico, nem remédios fortes, nem antibiótico consegue cortar a dor. Dor da alma, a dor do abandono, da rejeição. Olha quantos, Pai, olha quantas vidas chorando neste momento, porque são elas que foram rejeitadas, são elas que foram abandonadas, desprezadas e se sentem sozinhos, mas a sua palavra está dizendo, a sua palavra está afirmando que o Senhor ergue do pó o desvalido, o que perdeu o valor, o que não tem valor, o que se acha sem valor. O Senhor ergue do pó o desvalido e do montouro necessitado para se assentar ao lado dos príncipes, dos nobres, dos libertos, dos transformados, dos restaurados. Pai, faça maravilha. Olha para os alcoólatras caídos pelas sarjetas, passando frio, fome. Não consegue, Senhor, se libertar da bebida. Olha quantos que são alcoólatras. Pai, olha para as equipes, Senhor, que trabalham dentro da Santa Casa aqui em Curitiba. Trabalham com os grupos dos alcoólatras anônimos. Pessoas que desejam tanto se libertar e não têm força. Mas que através da oração do teu povo, da tua igreja, deste ministério, propósito, Senhor, que o Senhor colocou no coração do teu servo, essas orações possam chegar diante do Senhor como um incenso agradável e o levantar das mãos do teu povo possa chegar diante do Senhor como uma oferta que o Senhor se agrada, que o Senhor recebe e o Senhor possa enviar como resposta, abrindo os céus e derramando bênçãos sobre o povo paranaense, o povo curitibano. O povo de todas as nacionalidades que estão junto, entre nós, nesta cidade, neste município. Olha a dificuldade, meu Pai. Olha a dificuldade das famílias desempregadas, doentes. Olha os empresários. Todos eles, Pai, eu acredito que o Senhor vai trabalhar de uma forma extraordinária. E o milagre, as bênçãos, a transformação, o renovo na vida das pessoas serão notícias, Pai. Para que muitos, ó Deus, possam ter esperança e também se achegar ao Senhor. Os irmãos lá de São Paulo, do estado, todo o estado de São Paulo, não só da capital, mas de todo o estado de São Paulo,
de todo o estado, Senhor, do Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo, os demais estados. Meu Deus, alcance lá no nordeste do Brasil, no leste, oeste, no norte, aqui no sul, lá no Rio Grande do Sul, Pai. Quantas vidas para ser restaurada, quantas vidas, Pai, que precisa do socorro. Olha para as famílias brasileiras, olha para o nosso Brasil. Nesta oração nós te apresentamos, Senhor, as autoridades brasileiras, os governantes, os que estão no poder judiciário, legislativo, executivo. Sua palavra diz que nós devemos de orar pela nossa nação. Orar, ó Deus, pelos governantes, para que o Senhor venha trabalhar, levantar homens, ó Deus, que tenham um coração, meu Pai, voltado para a sua palavra, para as suas promessas. Homens com dignidade, homens, ó Deus, que olhem para o povo e criem leis e decretos que venham, Senhor, trazer bênção e não desconstrução para as famílias, e não destruição, meu Deus, para a população. Pai, nós pedimos a sua misericórdia. Cremos no trabalhar divino. A oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo: quando orardes, orai desta maneira, Pai Nosso, reconhecendo que o Pai Celestial é aquele que conhece toda a necessidade. É um Deus que está sentado no trono, mas não está com os ouvidos tapados, nem os seus olhos, que não possa ver, nem as suas mãos encolhidas, que não possa salvar, abençoar, fazer obras maravilhosas. Então a oração nos ensina a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos nos esforçado para perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação. Olha para cada um, ó Pai, perdoando os nossos pecados e nos ajudando a perdoar os que nos ofendem. E nos livrando das tentações. Livra-nos das tentações. Não deixe, Pai, nós cairmos nas tentações, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que a mão do Senhor, Pai, que não está encolhida, mas está estendida, possa nos alcançar neste momento. Tem muitas pessoas sendo tentadas. As tentações, jovens, crianças, famílias inteiras, sendo tentado pelo mal. Olha para nós, olha para o Brasil, olha para o povo brasileiro. Olha, Senhor, para os intercessores. Olha para os que crêem na sua palavra, nas suas promessas. Olha para este povo, Senhor, que tem crido nas promessas do Senhor. Olha para cada um, ó Pai. Venha com suas mãos poderosas nos livrar dos males que nos cercam, que nos rodeiam. Somos rodeados e cercados 24 horas, Pai, pelo mal, pelas tentações. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos das tentações. Livra, Pai, aquele que tem sido tentado. Ajuda-nos a perdoar,
que possamos também alcançar o perdão. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, os males que nos cercam, os atentados espirituais. Quantas pessoas, Pai, que são surpreendidas. O inimigo, Senhor, tem se lançado com tanta fúria contra as nossas crianças, os jovens, os idosos, os lares, as famílias. Livra-nos dos males, o mal que o nosso olho físico não consegue ver, mas que está ao nosso redor. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ajuda, Pai. Quantos, ó Deus, que não conseguem se livrar das ofensas, guardam ressentimento, por isso estão aí doentes, estão enfermos, tendo perdas, tendo prejuízo. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda o teu povo, ajuda os teus servos. Sua palavra diz: se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, é o que estamos fazendo. Não apenas chamando pelo seu nome, mas orando e buscando. No propósito, Pai, de 24 horas, revezando em oração. Para que obras maravilhosas venham acontecer. E começando por dentro da nossa casa, pelo meio da nossa família. Que a mão do Senhor possa operar grandemente. Seja feita a sua vontade. E a vontade do Senhor é boa e agradável. Então opera grandemente, opera maravilha. Porque nós cremos, Pai, que somente o Senhor é que tem o poder. Tem poder e tem domínio sobre todas as coisas. O salmista, ele disse: o Senhor é aquele que governa as nações e administra os povos. O Senhor há de tomar o Brasil nas suas mãos, as 27 capitais brasileiras, os municípios, os estados, o povo, a população, os mais carentes, os mais necessitados. O povo lá de Minas Gerais, Senhor, que está sendo atingido pelas enchentes. Muita chuva. Olha quantos, Pai, desabrigados, desamparados, desesperançados. Que o Senhor possa, Pai, fazer maravilha. O teu povo vai glorificar. Agora eles estão orando e pedindo. Mas depois do dia 5, haverá o clamor de agradecimento. E muita gente, Pai, como Davi, voltará a dar graças ao Senhor, a dar glórias ao seu nome, pelas maravilhas que o Senhor vai realizar. Estamos certos, Pai. Estamos certos de que o Senhor é o mais interessado. E o Senhor quer fazer maravilhas na nossa vida. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui para glorificar. Eis-nos aqui para sermos restaurados, curados, resgatados, libertos, transformados, para receber o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos, certos da resposta, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. A todos que estão aí nesse propósito conosco. Se você ainda não se decidiu, se decida. Não fique perdendo tempo. Chega de perder tempo. Se decida. Vamos juntos clamar pelos aflitos. Vamos juntos clamar pela nossa família. Vamos juntos orar pela vida daqueles que nós tanto amamos. Amar também é orar. Aqueles que oram é porque amam. E queremos o melhor para a nossa família. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueçam, entram lá, vão lá no YouTube, digitam lá, IPCN do Guadalupe de Curitiba. E buscam ali todas as informações
que você necessita para participar deste grande evento. Aí na tua cidade, aí no teu estado, ou através das transmissões, se na tua cidade não tem, você poderá participar na cidade vizinha, no estado vizinho. Vai dar tempo para que você possa vir, se deslocar e vir buscar a bênção de Deus. Receber as muitas bênçãos que Deus vai estar derramando agora dia 5 de março. Será numa quinta-feira. Deus abençoe a todos vocês. Continue aí, com fé, confiante, crendo que o Senhor fará o impossível e fará muito mais do que nós pedimos e do que nós esperamos. Deus abençoe a todos vocês. Voltaremos amanhã, permitindo o nosso Deus. Até lá, então, um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton, de toda a família e de todos que estão aí, ligados neste grande propósito de oração.